Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hook of Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e o assunto de hoje vai ser a neurose obsessiva, compulsiva ou uma outra nomenclatura mais atualizada de outra escola de pensamento psicanalítico e psicológico, TOC. Bem, primeiro eu vou abordar Lacan. O toque acontece quando o significante mestre, ele não é o mestre, mas é o sujeito barrado por uma causa de desejo. E essa causa de desejo é o discurso do... Adivinha? Histeria. O sujeito tem um trauma, certo? Acontece um trauma no fluxo contínuo de consciência e aí o saber está no campo do pequeno outro e o conhecimento vai ser gerado, vai ser transformado, né, conforme a rotação dos discursos acontecem, né, e no grafo do desejo para a transfiguração e transformação do que o ego tem de fazer com os impulsos do nervoso. E o que cessa de não se inscrever no real é justamente a falta. E essa falta é característica por uma histeria. O sujeito histérico, ele não sabe como balizar o significante mestre, que está no campo do outro, no inconsciente. Ele está sendo carregado por um desejo, por um impulso que vem lá do inconsciente, desse significante mestre, mas que de fato não é assim tão mestre, porque há uma abertura, um trauma, o que faz com que o sujeito fique a pedir socorro, né? Podemos dizer assim. E esse socorro é o que não se atualizou no real. Mas aí essa base, a base que é o discurso do mestre, quer dizer, leva à histeria, a histeria leva ao discurso do analista, e o discurso do analista leva ao discurso do universitário, e o universitário leva ao discurso do capitalista. Há uma translação, né? Uma inversão neurótica de discursos, né? Há uma rotatividade entre os discursos. E na compulsão-obsessão, o inconsciente, que é estruturado como uma linguagem, ou seja, as emoções, né? O campo que a gente deve ter inteligência emocional, prudência, sensatez, moderação, persistência, perspicácia, virtudes. Saber amar o sagrado, né? E o sagrado é a vida. A vida é o sagrado, mas não se cabe somente a isso. Depois vocês podem dar uma procurada às virtudes, sobre as virtudes, certo? Então, que na compulsão obsessão, o sujeito histérico, ele está barrado pelo inconsciente. Mas é o outro que
está trabalhando como significante mestre, porque ele está sendo induzido, coagido, coadunado pelo desejo. E já lá, a gente volta para Hegel, como diz Hegel, o desejo, desire, é uma ferida da realidade. Lacan diz que nós só podemos ser livres quando aprendemos a desejar, ou seja, aprendemos a recriar e criar, fazer a síntese, passar da antítese para a síntese. E a síntese é justamente essa atualização dos discursos. Já no discurso do capitalista, gente, o conhecimento é a verdade. Porque o sujeito, o agente, está sendo barrado pelo inconsciente, que é uma estrutura, de certa forma, como diz Lacan, neurótica, mas que gera mais-valia, que gera desejo. E o desejo gera o quê? Histeria. Desejo gera histeria. E a histeria é essa transformação do que cessa e o que não cessa de se escrever no real, o trauma. E como todos nós temos traumas, né? Essa válvula de escape entre a alma, né? a fuga da alma rapidamente, né? Do corpo, do inconsciente mesmo e do consciente, que leva o sujeito a ter os seus sintomas, os delírios, as alucinações, se for no caso de psicoses. E tudo isso é devido a que no discurso do capitalista, quando o sujeito tem a verdade como conhecimento, né? A verdade, o agente, o sujeito, barrado pelo inconsciente, mas sobre o conhecimento, que é a verdade, que é o que não cessa de não se inscrever, ou seja, está sempre se atualizando. Mas essa atualização não deve ser tão rápida assim, porque senão cria uma psicose. Então, é necessário, lá em Lacan, que o ponto de ancoragem dos significantes mestres, dos significantes mestres, né, no plural, tenha um regozijo, tenha uma congruência, né, um discurso de legitimidade e facticidade, porque no inconsciente a gente pode até ter uma ideação, né, essa ideação do subconsciente, que é o ego, vai ditar o certame da moral. Como a moral ela se inscreve, como a ética se inscreve no conhecimento, para adquirir conhecimento no processo de capitalização e no que esse processo vai gerar fundamentalidade para a essência do saber desejar, que é seguir o Saint Home. Está no Saint Home, né, que é a morada do santo, o nome do Père, o nome do real. E o nome do real, ele é o que o sujeito tem na alma, o que o inconsciente estruturou, condicionalizou, internalizou como suficiente para concatenar as verdades mestras. E o significante mestre, gente, para quem não sabe, é o nome do real, ou seja, o discurso científico. O nome do pai é o que reintroduz o discurso da ciência na realidade, no discurso do capitalista, no discurso mestre, se não me falha a memória.
Então para que deixemos de ser histéricos, né, nessas capitulações, né, capítulos por capítulo dos discursos, as estruturas discursivas, né, podemos nos remeter aos 4 discursos também de Aristóteles, né? A poética, a retórica, a dialética e a lógica. Se você usa de lógica, ou seja, análise, a ciência da razão, né? A lógica é a ciência da razão. Por exemplo, eu sei o que é real e eu sei o que é irreal. Eu sei o que é fantasia, eu sei o que é delírio, eu sei o que é isso e eu sei o que é aquilo. Então eu consigo detectar no meu mapa psicológico da minha alma o que minha alma quer, o que eu quero da minha alma, o que minha alma quer, para que se possa organizar a consciência e a tomada de consciência, ou seja, a conação e a volição na estrutura da psique, na cognição do que faz sentido e o que não faz sentido, do que é trauma obsessivo compulsivo, né? E do que é de fato ancoragem do discurso do capitalista, da ancoragem do discurso do sujeito barrado pelo inconsciente, do sujeito que não dá vazão à metonimia, né, da estrutura histérica conforme a cadeia significante vai sendo formada. Então para que possamos entender um pouquinho de uma forma mais simples toda essa labareda das estruturas, né, da clínica, é preciso ter noção de que o inconsciente, minha gente, se configura pela razão emocional. E a razão emocional, ela é, de fato, como podemos nos reconciliar ao que é atualizado, ao que é escuta clínica, né, psicanalítica do setting terapêutico, para que possamos, de fato, compreender como, de acordo com uma psicocultura, de acordo com um sistema de crenças e de valores, possam ser gerados o gozo, a graça, o estado de graça, né, o gozo. Todos nós temos sintomas, mas nem todos têm tantos sintomas. Sujeitos em psiquiatria, em psicologia, têm sintomas, mas esses sintomas eles são de fato consumidos pelas labaredas dos querubins, né? Da adoração de Deus. Então ele está sempre se atualizando, está sempre enxertando o real com o que é real e sem tibieza ou dúvida, né? O dúbio, o que é característico do inconsciente do sujeito, da personalidade, também no desenvolvimento da personalidade, faz com que o sujeito tenha as suas siderações, né, que é a imaginação de que algo está acontecendo no mundo do imaginário, pela brecha da possibilidade do significante e que leva ao nonsense do sintoma, né, que é o niilismo, o ser e o nada. Então, quando você vai a um consultório psicanalítico, seja muito bem-vindo ao Divã, você tem ali uma estruturação psicolinguística de que o que é o real, o que você quer. Você sabe o que você quer porque você sabe quando e como o sujeito capitalista está vivendo da virtude, que é o conhecimento, né? O conhecimento, virtude, conhecimento, capitalização
e gerando lucro, sabendo como gerar o objeto mais de gozar. Então você vê que nas estruturas dos discursos lacanianos, né, tem toda uma impossibilidade, impotência, impotência e possibilidade. Tem um jogo de cintura que a parada do processo analítico é dura. Se você parar e não submeter a racionalidade ao senso crítico, ao que é de fato real, e você der vazão ao surrealismo das ideias, que é o caso da poética no discurso aristotélico, você tem a multiplicidade. E a multiplicidade, ela é uma característica, né, do feitiço esquizofrênico. A esquizofrenia, na verdade, ela não é somente uma ansiedade abrupta e bruta da falta de razão, de consciência, de lógica com o conhecimento. A esquizofrenia, minha gente, ela é uma maladaptação neuropsicológica que foi sacudida na alma do sujeito, né? O que é e o que não é significado real de gozo, né? De amor, de também de paixão ou de respiração, para que possamos ser livres a saber como desejar, como seguir o que? Está no gozo, no estado de graça. E o estado de graça, ele é o conhecimento, o S2, certo? E o S2, minha gente, no campo do discurso do capitalista, ele é a verdade. Quando se fala a verdade, se gera lucro. E quando se gera lucro, se gera objeto mais de gozar, se gera também questionamentos, interpretações, né? Se gera análise, né? Aí você se remete ao discurso do analista, que tem como agente o objeto causa de desejo, o que causou o sujeito a desejar, a interpretar e a interpelar o supereu, para que o ego tenha o seu em si, né, a razão lógica, o amor incondicional da verdade, do que é verdade e o que é sintomático e psicossintomatológico das incongruências ou das dissonâncias cognitivas ou emocionais, das configurações da psique, da alma, né? Para que possamos nos libertar quando estamos num estado de sofrimento, cada um de nós tem uma singularidade que aprende a saber como desejar. E o desejo, minha gente, em Lacan, nas fases lacanianas, tem correlações de diferenças lógicas. E essas diferenças lógicas, na psicolinguística, é o significante sobre o significado do materialismo dialético e o retorno a Freud. Então, quando a gente tem ali um inconsciente estruturado como a linguagem, ou seja, o significante da cadeia dela, né? E que tem ali o significado, que é a intenção, a positividade, sem mensagens subliminares nenhuma, ou com mensagens subliminares alguma, nós caminhamos, né, frente a o que é fato e o que é ilusão, o que é delírio, o que passa pelo real do imaginário, que é o campo do virtual,
o real do simbólico, que é o campo do ego, e o real do real, que é o campo do discurso do capitalista, ou o discurso dos sintomas, ou os discursos da histeria, ou o discurso da própria atualização do self. Então, self, faça aqui uma selfie, faça aqui uma selfie, faça aqui uma selfie. Gente, o self é o todo, certo? E o todo é amor, o todo é Deus. Mas nem todo mundo, como Deus trabalha, né, tem ali um engessamento sazonal do que virá a se tornar, de acordo com a associação livre, o fato da mania, a obsessão e compulsão para a liberdade de expressão, para a razão lógica. Toda razão é lógica. Não existe razão ilógica. Porque a razão, a lógica é a ciência da razão, e a razão é quem tem conhecimento. Então, o conhecimento é a estrutura de todo o aparelho psicológico da psique humana. Né? O aparelho psicológico, o aparelho psíquico, a psique, né? A estruturação, que em várias culturas tem diferentes significados, né? Em várias psicoculturas também, né? Tem diferentes significados para o nome do Pai, o nome do real, que é... Que nome é esse? É o nome de Deus. E quem é Deus? Cabe a você refletir, cabe a você analisar e se reintroduzir no discurso do científico para o nome do Pai e dar graças a Deus, porque existe um chamado para que possamos ser salvos. E a iluminação ela vem com a ética e o poder da moral. Tá bom? Ficamos por aqui. Forte abraço para você, meus queridos. Até a próxima.